Bom dia a todos. Vamos continuar com a nossa disciplina de coqueiro, onde na aula passada nós vimos os métodos diferentes de produção de sementes híbridas, que foram o método natural ou dirigido, o método controlado sem proteção da inflorescência e o método controlado com proteção da inflorescência. Então, depois de, no caso, nós fertilizarmos essas flores, né? Nós colocarmos o pólen nela ou ela receber através do vento, enfim. Depois de produzir as sementes em si, né? O que nós vamos fazer, tá? Inicio então a nossa aula de hoje com essa notícia que eu já mostrei para vocês, que é que o Ceará é pioneiro em produção de coqueiro híbrido, que na fazenda Coíbra, né? 120 funcionários são destinados só para ficar fazendo esses cruzamentos, certo? Vocês veem aí a quantidade de gente e o trabalho que dá e por que as mudas híbridas são mais caras, certo? Aqui exemplo dos pomares, né, que eles retiram as flores masculinas de um lado e levam para as outras plantas que vão receber as flores femininas, certo? E aqui está o exemplo de flores masculinas em cima, menores, e flores femininas embaixo, certo? Aqui o canteiro, onde as mudas já estão nascidas, e nós vamos aprender como preparar essas mudas na aula de hoje, certo? Bom, primeiramente, nós vamos ter que colher o coco para produzir mudas, e esse coco vai ter que estar seco. Seja de coqueiro anão, que a gente é só ir lá pegar do pé, porque ele se autofecunda, seja de coqueiro híbrido, que tem todo esse trabalho que nós vimos e os diferentes métodos, o que é importante é que nós vamos esperar os cocos secarem na planta, tá? Então, depois de secar na planta, como vocês já sabem, né, nós vamos retirar ele e eles vão passar alguns dias em repouso na sombra para acabar de secar. E então nós vamos preparar onde nós vamos plantá-los, certo? Os germinadouros, que são os canteiros, onde nós vamos semear essas sementes que nós colhemos, os cocos, né? Eles devem ser abertos com de 1 a 1,5 m de largura e 20 centímetros de profundidade. As sementes são então neles distribuídas na posição horizontal ou vertical, a critério de vocês, certo? Observando-se uma densidade de 25, né, a 15, mais ou menos, sementes por metro quadrado. É o que a gente tem que colocar. Não adianta colocar mais que isso, porque aqui vocês veem, ó, que as plantas ainda têm um espaço para crescer, né, sem sombrear tanto as outras. Vocês veem que todas estão pegando sol. Se a gente colocar mais semente do que essas recomendadas, uma vai sombrear a outra. E nós vamos ter estiolamento. A necessidade de água nessa fase é de 6 a 7 milímetros por dia. Como nós já estudamos e fizemos cálculos e tudo mais, 1 milímetro é 1 litro em 1 metro quadrado. Então, em 1 metro de quadrado, que vai ter em torno de 15 a 25 sementes, nós vamos colocar de 6 a 7 litros de água. Tá? A irrigação normalmente é feita em 2 turnos, no início da manhã e final da tarde, ou seja, dividido essa quantidade, certo? E a transferência das mudas para o local definitivo é feito entre o 5º e o 6º mês da instalação do germinador, quando essas mudas vão apresentar de 3 a 4 folhas vivas. Então, do momento que nós colocamos a semente, que é o coco, nesse canteiro, lá para o 5º ou 6º mês é que ela vai estar pronta para ser retirada dali e ir para o campo, certo? As raízes devem ser podadas, não vai ter problema, porque o coqueiro é uma planta de raiz fasciculada, como vocês já sabem. Então, nós vamos podar aquela raiz quando tirar desse canteiro, tá? E as mudas vão ser guardadas à sombra para transportar no menor tempo possível para evitar a desidratação. E agora o plantio em si, certo? Preparei minhas mudas, esperei os 5 a 6 meses. Tive todos os cuidados de um viveiro de mudas, como vocês já sabem, controle de pragas e doenças e tudo mais. E agora eu vou marcar a minha área. Uma coisa importante que nós temos que pensar é que a minha área deve ser plantada no sentido norte-sul. Como assim? Que eu trouxe um esquemazinho para mostrar para vocês. Aqui está a roda dos ventos, como vocês sabem, norte para cima, sul para baixo. Então, eu tenho meu plantio nesse sentido, porque as linhas estão no sentido norte-sul. Por quê? Certo? O sol vem do leste, como vocês sabem, nasce no leste,
E aí ele vai subindo e vai passar por cima das minhas plantas e vai se pôr no oeste. Então todas as plantas vão pegar sol. Se o sol estivesse aqui, por exemplo, de manhã, essas aqui iam pegar sol e iam fazer sombra para as outras, certo? De tarde, essas daqui iam pegar sol e iam fazer sombra para outra. Mas assim, passando por cima delas, todas vão pegar sol durante o dia, certo? O mais ideal para se plantar é no início do período chuvoso, para a muda não sofrer tanto com temperaturas muito altas, né? E sempre chover, pegar uns dias nublados para ela se aclimatar melhor. Mas, se não for o caso, nós poderemos fazer sempre com auxílio de irrigação. As covas devem ser de 60 por 60 por 60 ou 80 por 80 por 80, tá? E elas vão ser preparadas um mês antes do plantio. Por quê? Porque às vezes precisa fazer calagem, às vezes precisa logo fazer adubação de fundação, né? Encher com esterco, outras matérias orgânicas, como você já sabe, certo? Em solos arenosos, nós temos que tentar, né, utilizar estratégias para manter a umidade do solo, como uma cobertura com palhada ou bagana depois do transplantio, enfim. Normalmente, na fundação, a gente coloca superfosfato simples, que é uma fonte de fósforo, como vocês sabem, e enxofre, certo? Algum adubo fonte de enxofre, que a planta precisa. Aqui está o esquema que todos vocês já conhecem, né? De retirar uma parte do solo para um lado, retirar a outra parte para o outro, né? Colocar, né, na terra de superfície, que é a mais rica, colocar o superfosfato simples, o esterco, misturar, colocar a parte de cima embaixo e a parte de baixo em cima, tá? Por cima daqui, depois que vocês cobrirem as mudinhas, nós vamos poder colocar uma bagana de carnaúba ou alguma palhada que a gente tenha para evitar a perda de água se o momento for de temperaturas muito altas. Aqui, gente, para praticamente encerrar a nossa aula, nós vemos que o plantio do coqueiro, ele tem que ser, né, o mais adequado, claro, é o ideal, não que tenha que ser, um sistema triângulo equilátero, certo? E esse sistema aumenta 15% o número de plantas. Então, tem outras fórmulas de calcular, como eu já mostrei para vocês, né, como calcular esse sistema quincôncio, mas é mais fácil e rápido a gente aumentar, simplesmente multiplicar o número de mudas que a gente teria num sistema normal, quadrangular, por 0,15 ou 1,15, e aí temos o valor total, né, de mudas que nós vamos precisar para a nossa área. Vocês veem aqui que o sistema está triangular, ó. Tem uma linha aqui e tem essa outra linha aqui, e uma planta no meio que vai ocupar, né, vai fazer com que a gente ocupe mais nossa área com mais plantas. Normalmente, para o coqueiro gigante ou híbrido, que crescem mais, espaçamento de 9 por 9 por 9. Para o coqueiro anão, 7,5 por 7,5 por 7,5, tá? Aqui nós temos um exemplo de como esse sistema facilita para a gente aproveitar melhor nossa área, né? Então, e quando a gente usa ele, aumenta esses 15%, tá? Na próxima aula nós vamos ver, né? Vamos fazer uma revisão, claro, né? Mas eu acho muito importante vocês verem as principais pragas e doenças da cultura do coco. Então, na próxima aula nós vamos ver, mesmo que rapidamente, só as principais, para que vocês não passem sem esse conteúdo. E aí finalizamos a disciplina, certo? Um abraço e até logo.